Poltergeist é uma palavra em inglês mundialmente conhecida graças aos filmes de terror dos anos 80, não é? Mas você sabia que essa famigerada palavra tem origem no idioma alemão? Poltern significa fazer barulho e Geist significa fantasma. Lá nos fins dos anos de 1970, essa palavra ganhou muita força no número 284 da Green Street, em Enfield, norte de Londres, precisamente na casa da família Hodgson, onde sinistras atividades paranormais acabaram por se tornar o poltergeist mais documentado do Reino Unido e um dos mais famosos do mundo. Fala, abduzidos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos e sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal O Insólito. Hoje damos continuidade à série de casos de fenômenos paranormais que o casal Warren investigou. Vocês escolheram aí na enquete que eu fiz semana passada, e então o especial de hoje é o caso Poltergeist de Enfield. Apesar, galera, do casal Warren ter documentado algumas coisas sobre esse caso, eles não foram os principais investigadores. Por isso que eu não vou falar tanto deles e nem das impressões que eles tiveram sobre o caso. Mas, todavia, no entanto, esse caso também faz parte da biografia do casal, então o caso vai fazer parte da nossa série. Desde já, verifique aí sua inscrição aqui no canal, nos ajude a chegar a 10 mil inscritos. Deixe também um like para ajudar na divulgação e no alcance desse vídeo. E aqui na descrição do vídeo vai ter um link com todos os canais parceiros aqui do Insólito, beleza? Eu tô fazendo uma grande collab aí com vários canais parceiros super interessantes, recomendo que vocês deem uma olhada, com o intuito de fomentar o terror aqui dentro da plataforma. A gente precisa mostrar pro YouTube que o terror é sim relevante e que tem público para isso. Beleza? Então, como de costume, vamos aos fatos. Era início do verão de 1977, quando as coisas estranhas começaram a acontecer no lar de Peggy Hodgson, uma mãe solteira que vivia com seus 4 filhos em Enfield. Juntamente a eles, houve mais de 30 testemunhas presenciais, incluindo vizinhos, detetives de fenômenos paranormais e jornalistas, que de alguma forma presenciaram incidentes que iam de móveis em movimento a ruídos inexplicáveis e até levitação. E como não podia ser diferente, toda essa história macabra aí acabou atraindo o casal Warren, os investigadores de fenômenos paranormais retratados na série de filmes A Invocação do Mal, sendo o caso de Enfield mostrado no segundo filme da série, como eu falei lá na introdução. Os fenômenos se concentraram nas meninas Janet e Margaret Hodgson, filhas de Peggy. Em alguns momentos, Janet, que tinha apenas 11 anos na época dos fatos, falava inexplicavelmente com uma voz misteriosa e rouca. Às vezes, segundo os relatos, chegava a ficar mais de 3 horas falando assim, o que, segundo especialistas, se fosse algo forçado, traria diversas consequências às cordas vocais da menina. Só pra você dar uma arrepiada, saca só essa voz aí. God, Vicky Howard. Don't you ever get a sore throat, Janet? No. Sure. Pois é, impressiona, né? Apesar disso, não posso deixar de dizer que algumas pessoas afirmam que é possível sim fazer essa voz aí com uma espécie de imitação. Mas, como sempre digo, primeiro vamos conhecer todo o caso antes de tirar qualquer conclusão precipitada. Outro fato incrível foi quando na noite de 31 de agosto de 1977, Peggy Hodgson entrou no quarto de seus filhos e viu a penteadeira se movendo sozinha. Ela chegou a relatar isso numa entrevista e disse que não conseguia acreditar no que estava vendo. Ela disse que chegou a empurrar a penteadeira por algumas vezes, mas que em uma dessas tentativas aí, ela não conseguiu de jeito nenhum tirar a penteadeira do lugar, parecia que ela estava cravada no chão. Peggy relatou também que, além desse episódio sinistro aí com a penteadeira, repetidos barulhos de batidas eram ouvidos por toda a casa. Em razão de tudo isso,
A senhora Hodgson, já apavorada, obviamente, pediu que um de seus filhos fosse chamar o vizinho, o senhor Vic Nottingham, que sobre o fato disse o seguinte: escutei batidas assim que entrei pela porta principal. Andei por toda a casa e não consegui entender o que estava acontecendo. Por isso, imaginei que só havia uma coisa a fazer: chamar a polícia. Então, a policial Carolyn Hips foi a primeira a chegar no local e viu uma cadeira deslizar sem explicação pelo quarto. Segundo ela, a cadeira teria se levantado a cerca de 1,5 metros do chão e deslizado no ar aproximadamente 1 metro para a direita, antes de parar. Os envolvidos até então não sabiam o que fazer com o que estava acontecendo. Porém, as notícias em cidades pequenas voam. Então, por meio do boca a boca, logo a notícia chegou aos jornais. Foi quando o fotojornalista Graham Morris, que na época trabalhava para o jornal Daily Mirror, chegou na casa dos Hodgson para um trabalho que, segundo ele, mudou a sua vida. Ele afirmava que era claro que os acontecimentos estranhos ocorriam quando as crianças estavam em casa, especialmente Janet. Uma vez, ao chegar à casa, quando aguardava na cozinha os adultos levarem as crianças para o quarto, aconteceu, segundo Morris, o seguinte: a última a entrar foi Janet. De repente, os objetos simplesmente começaram a voar. Ele disse que até um pedaço de Lego o acertou no olho direito. Disse também que estava convencido que os objetos da cozinha não foram atirados nem levantados por ninguém. Ele diz ter se posicionado na esquina do cômodo para ter uma visão mais clara e ampla das pessoas que estavam ali. Nenhuma delas estava fazendo nada, afirmou ele. Foi Morris, inclusive, que tirou a foto mais interessante e famosa, talvez, de todas as documentadas durante as investigações. Foram muitas, né? Em uma sequência de fotos que fazia na casa, ele conseguiu fotografar o momento exato em que Janet levitava em seu quarto. Maurice Gruzzi, membro da Sociedade de Investigação Psíquica, foi o principal investigador do caso. Ele acompanhou de perto o que estava ocorrendo na casa dos Hodgson. Eu mesmo vi bolas de gude se movendo de um lado para outro. Vi a porta se mover sem ajuda e senti uma diminuição na temperatura sem explicação, disse ele em uma entrevista. Já no início de novembro de 77, ele sentiu uma presença na sala de estar, então resolveu perguntar: "Você está brincando comigo?" E logo em seguida, uma caixa de papelão e uma almofada foram atiradas sobre ele. No ano seguinte, o casal Warren também visitou a casa. Eles gravaram entrevistas com os Hodgson e outras imagens dos fenômenos, aparentemente sobrenaturais. Mas a entrevista mais interessante foi feita por Richard Gruzzi, o filho de Maurice. Richard era advogado recém-formado quando o pai começou a estudar o caso de Enfield. Provavelmente, ele é o único membro da Sociedade de Direito inglesa que pode dizer que interrogou um fantasma. Todos os dias, no café da manhã, meu pai me mostrava uma ou duas das fitas cassete que ele tinha gravado na casa, disse ele em entrevista à BBC News. Elas começavam com barulhos e batidas. Em seguida, as batidas respondiam a um interrogatório. Richard foi o interlocutor do fantasma nas perguntas, cujas respostas estavam atreladas ao número de batidas. Durante a investigação de Maurice Gruzzi, a repórter da BBC, Rosalind Morris, cobriu o caso para programas de rádio. Uma noite, ela e Gruzzi fizeram uma vigília enquanto a família dormia. Ela relatou que depois que as meninas foram dormir, ouviram um barulho enorme vindo de seu quarto, no andar de cima da casa. Então Morris subiu as escadas e parecia que alguma coisa tinha empurrado uma cadeira para o outro lado do quarto, a uma distância de quase 3 metros de onde o móvel estava. Para a repórter, era impossível que as duas crianças que estavam dormindo na cama tivessem feito aquilo.
Durante as investigações, Rosalind declarou que estava convencida de que havia algo responsável pelo que acontecia naquela casa. Só restava saber se era de origem sobrenatural. Abduzidos, outro fato assustador, como eu já havia dito, era a voz rouca e masculina que emanava de Janet Hodgson. Ela dizia que a voz vinha da parte posterior do seu pescoço. Um dia foi interrogada por Richard e a voz se identificou como um antigo morador da casa, Bill Wilkins, que morreu de hemorragia ali aos 72 anos de idade. Disse ele que morreu sentado em uma cadeira que ficava em um canto do andar de baixo daquela casa. Então Gruzy perguntou por que Janet não podia vê-lo. E a voz respondeu: sou invisível porque sou um ghost. E aqui, deixando de lado o nosso cérebro conspiracionista, tem um fato intrigante. Pasmem, pois o filho do ex-morador da casa, Terry, confirmou a história contada pelo tal fantasma do pai, o Sr. Wilkins. Janet e Margaret Hodgson, as duas crianças, no centro de todo esse caso, afirmavam que todos estavam em um estado terrível, muito assustados e cansados. E isso piorava na medida em que passava o tempo. Janet dizia que fora usada e abusada e que depois que uma cortina se enrolou em seu pescoço, percebeu que aquilo era muito perigoso e que podia matá-la. Os Hodgson foram extremamente analisados e a casa era vigiada 24 horas. E após tanto estudo, muitos acreditaram que a família inventou tudo usando truques básicos de mágica para conseguir uma casa nova e maior. Maurice Gruzy diz que acreditava que parte dos fenômenos era realmente brincadeira das meninas. Janet chegou a ser pega na mentira em alguns vídeos. Maurice disse também que havia elementos genuínos que indicavam uma presença sobrenatural. Todavia, a jornalista Rosalind Morris não estava convencida de que tudo era uma farsa, uma simples farsa. Ela não acreditava que uma casa melhor tenha sido realmente a motivação de uma suposta armação da família. Mesmo porque Peggy Hodgson, mesmo com tudo o que ocorreu, dizia achar a casa boa. Peggy ficou nela inclusive até 2003, quando faleceu. A jornalista admitiu que no início era extremamente cética em relação a todos os fenômenos e tentou de muitas maneiras explicar o truque, ou os truques, né? Porém, para ela, Hodgson parecia ser sincera e muito assustada. Richard Gruzy também afirmou que o motivo da família não era financeiro, pois eles nunca ganharam dinheiro com aquilo. E quando dizia que era uma farsa, uma brincadeira das meninas, ele dizia que era impossível a menina fingir aquela voz gutural, como alguns afirmavam, pois, segundo ele, quando a voz começava, ela falava sem parar por 2 até 3 horas. E como disse antes, tem os que falam que sim, é possível. Mas, se for mesmo uma voz forçada, meus amigos, haja técnica, não? Eu mesmo, quando vou gravar o Contos da Escuridão aqui, eu saio com a voz totalmente rouca, de tanto impostar a voz grave. Já o pai de Richard, o Maurice Gruzy, também não acreditava que a menina estivesse fazendo um truque. Manter esse tipo particular de voz por um período de tempo sem machucar as cordas vocais é absolutamente impossível, dizia ele. Janet, a principal personagem dessa história insana, até hoje afirma: não me importo com o que os outros pensam, eu sei o que aconteceu e sei que foi real. O poltergeist de Enfield, que teve início em agosto de 1977, chegou ao fim em 1979. Ao final do caso, em entrevista à BBC News, Rosalind Morris explicou que há um ponto de vista espiritual sobre o que aconteceu, que tem a ver com fantasmas e forças externas, e há também uma teoria sobre forças interiores baseada na psicologia junguiana, uma psicologia analítica. Segundo essa teoria aí, o que gera esta energia
é uma pessoa jovem que está com problemas, muitas vezes relacionados à puberdade, e Janet estava exatamente nessa fase da vida. A jornalista disse ainda não saber exatamente o que causou tudo aquilo e se diz convencida de que algo muito estranho estava acontecendo. Não há uma explicação científica para o que ocorreu na casa número 284 da Green Street em Enfield durante aquele período, mas sabemos que, além de nos instigar a pesquisar sobre fenômenos paranormais, o caso nos rendeu um ótimo filme, o qual eu recomendo inclusive para quem ainda não viu, se bem que é quase impossível, mas... E aí, abduzidos, o que vocês acham de tudo isso? Eu fico aqui imaginando, né? Já pensou a trabalheira que daria para armar tudo isso aí com tamanha perfeição? Pois é, né? Eu sei, o ceticismo até coça, mas eu não duvido não. Mas eu quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários. E se gostou do vídeo, desse conteúdo especial aqui, não esquece de deixar o like. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.